Oremos. Nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez em Tua presença, te agradecemos por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que vamos agora ter estudando a Tua Palavra. Mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e vivê-la em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam. Tu conheces cada um, sabes as necessidades que têm, especialmente aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes os motivos pelos quais estão pedindo e que Tu abençoes a cada um, Pai. Conceda bênçãos, vitórias, libertação, salvação a cada um, Pai. Todos aqueles que creem em Ti e que buscam em Ti a força para serem vitoriosos. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos agradecidos. Amém. Ontem aqui estivemos estudando a respeito da vida que Paulo vivia antes de se encontrar com Jesus. Paulo, ele se orgulhava porque, na verdade, ele era uma pessoa que era fariseu e ele procurava seguir com zelo tudo aquilo que ele havia aprendido, colocava em prática o que o farisaísmo ensinava e exigia que os fariseus vivessem. E as pessoas que não eram fariseus e que viam as atitudes deles, a maneira deles falarem, até acreditavam que realmente os fariseus eram um grupo seleto, um grupo santo, mas na realidade os fariseus eles falavam uma coisa e faziam outra. E Paulo então ele se orgulhava de ter sido, enquanto ele era fariseu, ele tinha orgulho porque ele procurava exercer tudo aquilo que o farisaísmo exigia. Agora, quando nós, cristãos, e mesmo Paulo depois de convertido, se orgulhava de fazer coisas que determinado grupo de pessoas querem que nós façamos, então esse orgulho que nós sentimos é um obstáculo à fé. Por exemplo, hoje tem pessoas que dizem assim: não, eu guardo os mandamentos, não, eu sou um dizimista, não, eu ajudo na igreja, eu participo de todos os cultos. Isso, irmãos, é um obstáculo à fé. Por quê? Porque a nossa fé, ela tem que estar centralizada em Jesus. É o que nós estamos estudando essa semana. Confiança somente em Jesus. Todas as coisas que nós fizermos de bem ou coisas boas, não é para nos orgulhar, mas é para que seja demonstrado através dos nossos atos que nós estamos ouvindo e obedecendo à vontade de Deus em nossa vida. Mas o orgulho nosso deve estar centralizado em Cristo, Ele que deu a vida para nos salvar. E então, quando a pessoa se orgulha de fazer determinadas coisas na vida cristã ou no dia a dia, isso impede nós reconhecermos que temos a necessidade de Jesus. Paulo, aqui ele usa a linguagem de comércio, Ele usa a expressão ganho, perda, para descrever a contabilidade espiritual que nós às vezes fazemos também. Eu fiz isso de bom, estou contando ponto para minha salvação. Eu deixei de fazer isso, então é como se tivéssemos uma balança, Coisas boas e coisas ruins. Mas a salvação não está centralizado nisso, numa contabilidade espiritual. Agora, muitas vezes, deveremos procurar refletir que todo ser humano tem essa contabilidade espiritual, mesmo aqueles que não são cristãos. Muitas pessoas dizem assim: mas fulano é uma boa pessoa, ele só faz coisas boas, não distrata ninguém, ele é correto nos seus negócios, ele é um homem íntegro, uma pessoa íntegra. Mas a salvação não vem dessas coisas. A salvação, ela vem de Jesus.
Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, nós devemos evitar fazer contabilidade espiritual. O que nós deveremos sempre procurar ter em mente é como está o nosso relacionamento com Jesus, é a nossa comunhão com Ele. E após a conversão de Paulo, a contabilidade espiritual dele mudou. Por quê? Porque antes ele se achava uma pessoa acima das outras pessoas, porque ele era judeu, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, ele era fariseu, foi circuncidado ao 8º dia. Tudo isso era orgulho para ele, isso era ganho para ele. Mas agora, depois da conversão, ele muda essa contabilidade e então ele diz que aquilo que para ele era lucro, ele considerou perda. Agora, o verdadeiro lucro espiritual está em nós termos Jesus em nossa vida em todos os sentidos, em todos os momentos. Jesus, ele desceu do céu, ele falou sobre o céu e Jesus apresenta então corretamente as coisas que formam a moeda do céu, sobre as quais Jesus estampou a sua própria imagem e inscrição. Jesus ele reconhece o perigo em que se encontram aqueles a quem ele veio tirar da degradação e exaltar a um lugar ao seu lado, ali junto ao seu trono. Jesus aponta o risco de se derramar afeto sobre objetos inúteis e perigosos, e então Jesus busca desviar a mente daquilo que é terreno para aquilo que é celestial, para que não percamos tempo, talentos e oportunidades com coisas que são pura vaidade. Esse deve ser o nosso foco, pensar nas coisas espirituais, naquilo que está sendo preparado para cada um de nós. A vida eterna, irmãos, irmãs, amigos e amigas, não depende daquilo que eu faço ou que eu não faço. A vida eterna, ela depende do nosso relacionamento com Jesus, de o aceitarmos em nossa vida e de caminhar com Ele dia a dia. Aí está o nosso lucro na nossa contabilidade espiritual, ter comunhão com Jesus. Em João, no capítulo 9, o Evangelho de João, Jesus aqui, ele se encontrou com um cego, e esse cego era desde nascença, havia nascido assim. Aí os discípulos logo perguntam a Jesus: quem pecou? Os pais dele ou ele? Para que ele nascesse assim. E então Jesus respondeu: não foi nem os pais dele e nem ele. Aconteceu dele nascer assim, cego, para que seja manifesto o poder de Deus. E então Jesus, ele curou este homem que era cego de nascença, e este homem, ele então foi levado perante os fariseus, porque muitas pessoas diziam assim: esse aqui é aquele cego que nasceu, aquela pessoa que nasceu cega. E outros diziam: não é ele, não pode ser. E então ele foi levado perante os fariseus, e aí o que era cego, que havia nascido cego e foi curado, ele dizia: sim, sou eu mesmo. E aí perguntaram: quem foi que curou você? O que foi que aconteceu? E então aquele ex-cego respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vai e lave-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. E onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. E os fariseus então buscavam encontrar Jesus, porque eles não aceitavam que Jesus tivesse curado aquele homem que havia sido cego de nascença, e ainda mais porque Jesus havia curado ele no dia de sábado. Então, quando nós lemos aqui no verso 39, João 9:39, nos diz assim: então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Vejam. E como entender então essa expressão de Jesus: eu vim para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornem cegos? Como entender isso?
Jesus ele veio para abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que entendamos que as coisas materiais, elas não podem nos salvar. E as pessoas que são apegadas às coisas materiais, só pensam naquilo que vai trazer lucro, benefício próprio, essas pessoas são cegas espiritualmente. E Jesus, então, ele veio para exatamente confundir as pessoas. Quando nós lemos aqui em Mateus no capítulo 13 e no verso 22, a palavra de Deus, ela vem aqui nos dizendo: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Aqui Jesus falando daquelas sementes que foram lançadas pelo semeador, e uma dessas sementes caíram entre os espinhos. As pessoas aceitaram o evangelho, mas logo foi sufocado pelos prazeres do mundo, pela preocupação desta vida, com as riquezas. Então, isso acontece muito. Pessoas que aceitam a Jesus, mas que estão com o seu coração preso nas coisas materiais, nas suas posses, nas suas riquezas. Então, isso faz com que o evangelho seja sufocado e a pessoa acaba desistindo do evangelho. Em Lucas capítulo 4, no verso 5, melhor dizendo, no verso 6, 5 e 6. Então o diabo o levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Então, Satanás tentando Jesus aqui, mostrando todas as coisas deste mundo que seria dado a Jesus, porque Satanás usurpou depois que Adão e Eva pecaram, ele passou a ser o príncipe deste mundo e agora ele oferece a Jesus e Jesus, o prostrado, o adore. Então, vejam como a Bíblia, ela nos traz claramente o perigo de nós colocarmos o nosso coração, o nosso pensamento somente nas coisas materiais. As coisas materiais são necessárias, mas o nosso coração deve estar colocado em Jesus. E as demais coisas nos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. E quando então você ouve algum pregador, alguma igreja pregando prosperidade, riqueza, se você doar tanto para a igreja, isso não é Jesus que está oferecendo. Quem ofereceu riquezas e posses materiais é o diabo. Leia aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 4, versos 5 e 6. Não é Jesus que oferece riquezas e prosperidade se você o aceitar. O que Jesus oferece é sofrimento. Jesus oferece a nós abrirmos mão dos prazeres e terrenos, os desejos do coração, e segui-lo é negar a nós mesmos. É isso que Jesus oferece. Então nós lemos também em 1 João capítulo 2 e no verso 16, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Vejam, 1 João capítulo 2, verso 16. Então, esse desejo de ter coisas materiais e de ficar preso a posses e ter riquezas, fortunas, isso não vem de Deus. Isso vem do mundo. Vem do príncipe deste mundo, que é o diabo. Como nós lemos para vocês agora há pouco em Lucas 4, versos 5 e 6, é o diabo que oferece isso, não é Jesus. Agora, nada impede que um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, tenha posses, tenha riquezas. E não é pecado, mas o coração não pode estar nessas coisas, pensar somente em adquirir bens e se esquecer do mais importante, que é o reino eterno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã nós estaremos novamente juntos, Deus assim nos permitindo, para continuar o estudo desta semana. Que Deus nos abençoe.